Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos iniciando nossa escola dominical, amanhã deste domingo. Pedimos aos irmãos que estejam conosco mais uma vez para estudar mais uma lição nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de Ti, na Tua presença, para Te louvar, Senhor, Te agradecer mais uma vez. Também para estudar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa. Senhor, toma nas Tuas mãos, Teus servos, estará nos ensinando nesta manhã, que a Tua palavra possa, Senhor, produzir um efeito glorioso em nossas vidas, que muitas vidas sejam alcançadas nesta manhã, através desse ensinamento glorioso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 88, hino da nossa harpa. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão. O Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos Teus verei brilhar, serão andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão,
viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Meus queridos irmãos, nós estaremos estudando nesta manhã a lição de número 8, 24 de maio de 2020, onde fala sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Aos irmãos que não têm a sua revista escola dominical, a nossa leitura em classe está escrito no livro dos Efésios, capítulo 2, verso 20 até o verso 22, Mateus, capítulo 7, verso 24 até o verso 27. Acompanhe conosco a leitura. Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos, nesta manhã, estudar esta lição maravilhosa, que os irmãos possam acompanhar nesta manhã esse ensinamento e ser edificados sobre essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença. Te pedimos agora, Senhor, que venha usar o Teu servo, pastor Anderson, na ministração deste ensino, da Tua bendita e gloriosa palavra. Também abençoa nossos irmãos que estão nas suas casas, que estão conosco, Senhor, participando dessa escola dominical nesta manhã. Seja com Teus filhos. Abençoa também, Senhor, todo o nosso ministério, pastor da igreja, obreiros, todos, Senhor, nesta manhã, que sejam edificados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, cumprimentem todos os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, esta manhã, a escola dominical, dentro do seu lar, dentro da sua casa, nós vamos procurar aqui nesta manhã ministrar esta aula, que tem por tema
fundamento, como já foi aqui mencionado pelo nosso companheiro pastor Pedro, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o apóstolo Paulo, pessoal, relacionado nessa lição, vai falar edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O texto esse encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo de número 20. Então aqui, meus irmãos, na aula desta manhã, está aqui inserida na revista deste trimestre, que trata sobre a igreja eleita. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo menção, mesmo capítulo 2, versículo 13, onde ele vai nos dizer, meus irmãos, que Cristo fez, tornou, nos reconciliou com Cristo, e agora nós somos edificados. Versículo capítulo 2, versículo 13, ele vai nos dizer, mas agora, em Cristo Jesus, vós estáis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, ou seja, através do novo e vivo caminho, nós podemos nos achegar ao trono da graça. E no versículo 20, aí ele vai dizer que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, no versículo 16, que pela cruz nos reconciliou ambos com Deus em corpo, matando com ele as inimizades. Inimizades estas que são geradas através da ação do pecado no homem. E queridos, na lição de hoje nós estaremos justamente falando sobre a construção desse edifício que está em construção, que é a igreja. Tá? Igreja que, quando nós falamos igreja ou eclésia, igreja é o ajuntamento daqueles que foram chamados para fora. Quando os gregos na antiga Grécia se reuniam para as assembleias solenes, eles davam o nome disso de eclésia, ou seja, aqueles que são chamados para fora, para poder se reunirem na assembleia. Então, igreja só é igreja quando há congregamento, quando estamos congregados. Por isso é tão importante nós estarmos juntos. Por isso, nós oramos todos os dias, para que esta pandemia ela passe em breve e nós possamos, em um tempo muito próximo, todos juntos estar reunidos, adorando a Deus em espírito e em verdade, na igreja, aqui, com as salas separadas, porque isso é igreja. Igreja é o ajuntamento, é o congregamento. E esta igreja, meus irmãos, ela tem um fundamento, e o fundamento não é Pedro, não é o Papa, o fundamento é Cristo. Então, quando nós, meus irmãos, vamos observar um edifício espiritual, nós vamos nos relembrar, vamos fazer aqui uma breve lembrança, uma recapitulação daquilo que muitos dos irmãos aqui já estudaram em revistas anteriores, porque no judaísmo, quando Deus tira o povo lá do Egito para levar à terra prometida, entre a saída do Egito e a chegada à terra prometida, houve ali um período de 40 anos. E neste período de 40 anos, Deus deu ordens expressas para que Moisés viesse construir um tabernáculo. Tabernáculo aonde Deus viesse morar? Não. Aonde Deus viesse se revelar. Porque nós vamos encontrar o próprio profeta Isaías, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele ministrar e dizer ao seu tempo que Deus, o céu do céu não pode conter.
terra é o escabelo dos seus pés. Então, Deus não pode morar em moradas humanas, casa feita por mão de homens. Uma casa poderia conter a Deus. Então, mas Deus ele quer se revelar. Deus quer que o povo viesse a aprender a prestar culto. Deus precisava ser instituído o cerimonialismo dos sacrifícios, lá do Êxodo, em Levítico, as ofertas. Então, Deus vai se revelar no lugar santíssimo, tenda da congregação, não na tenda da revelação ali para Moisés, e todo o povo vê a glória de Deus, e de tempos em tempos, a nuvem, que estava assim no tabernáculo, ela andava, o tabernáculo precisava ser levantado, era uma tenda móvel, e meus irmãos, somente quando Davi se torna rei, até então, o tabernáculo ficava em Siló. Somente quando Davi se torna rei que Davi vai desenvolver a ideia de construir um templo. A ideia é esta que Deus vai, de certa forma, a princípio reprovar, usando ali o profeta Natan. Porém, ideia é esta que, na verdade, veio a ser concretizado, plano, projeto esse que veio a ser concretizado através do filho de Davi, Salomão, que constrói um templo, não igual ao tabernáculo. O tabernáculo era algo muito simples, era uma tenda. E agora, Salomão vai construir um templo suntuoso. E neste templo, Salomão vai se preocupar em fazer ali uma divisão. É o chamado átrio dos gentios. O lugar onde os gentios eles poderiam, um pátio, Se fosse uma antessala antes que entrasse no lugar santo. Eu não estou falando de santo do santo, no lugar santo. O lugar santo é onde ficava a mesa dos panos da preposição, onde ficava a cortina que estava diante do altar do incenso, a mesa do candelabro, o altar do sacrifício, esse era o lugar santo. Então, fora do lugar santo, ficava ali o átrio dos gentios. E meus irmãos, neste templo agora, o povo vai oferecer, os sacerdotes vão oferecer sacrifícios, o povo vai vir nas festas, festa da Páscoa, Pentecoste, eles vão apresentar os seus sacrifícios, os sacerdotes vão oferecer ao Senhor. Ou seja, a vida religiosa de Israel, ela estava centrada no templo, no lugar de adoração, que era o templo em Jerusalém. Templo esse, meus irmãos, que foi destruído por Nabucodonosor e depois reconstruído ali, da liderança de Zorobabel, diante da ministração de Esdras, após o exílio. Só que não é reconstruído com a mesma glória que tinha nos dias de Salomão. É tão verdade que a Bíblia vai nos informar, no livro de Crônicas e Crônicas, que não se conseguia distinguir, salvo a memória, acredito que é o livro de Esdras que vai falar aqui. E não se conseguia distinguir a voz de choro daqueles que tinham visto a glória do tempo anterior, da voz daqueles que estavam alegres, realmente, efetivamente alegres, com a reconstrução do templo. Mas o templo foi reconstruído. E meus irmãos, cerca mais ou menos de 400 anos depois, aproximadamente, Herodes tem a ideia de fazer uma reforma lá no templo. Reforma essa que foi mencionada pelos discípulos de Jesus. Quando Jesus ele está ali andando em Jerusalém, os discípulos vão falar da suntuosidade do templo, e Jesus vai dizer que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. Fato este que ocorreu em 70 da nossa era, quando o general Tito, por ordem do Império Romano, veio e sitiou a cidade de Jerusalém. Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e nunca mais foi reconstruído.
Por isso que os sistemas de sacrifícios, hoje, no judaísmo, eles ainda existem. Os judeus, eles somente se reúnem nas sinagogas, lugar este que foi formalmente idealizado por ocasião do exílio. Né? Do exílio, eles se reuniam para estudar as Escrituras, e de forma que esse local de reunião para estudar-se Talmud, estudar-se a Torá, ele foi perpetuado e até os dias de hoje ele existe em todas as grandes cidades ao redor do mundo, onde existem judeus. Então, meus irmãos, observem que nós vamos ver, inclusive na revista vai fazer menção, eu falei isso para fazer menção da revista, onde vai dizer aqui o primeiro tópico, né? O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Então, era o centro de religiosidade nacional. E isso era tão forte que quando houve a divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, Jerusalém ficava onde? Em Judá. Então, Jeroboão, filho de Nebate, ele vai construir 2 bezerros, vai colocar um em Dan e outro em Berseba, vai ficar entre os 2 limites do Reino do Norte, e ele vai dizer para o povo de Israel: não precisa mais descer para Jerusalém para prestar culto. Pode prestar culto em Dan, em Betel, que isso aqui é o Jeová, a mesma coisa. E posteriormente, quando a capital ela é trazida para Samaria, então eles vão erigir ali um altar no Monte Gerizim. Pois bem, mas não adianta, irmãos. O culto precisa ser prestado da forma e do formato que Deus quer receber. Não adianta as pessoas quererem inventar inovações, mudar, porque Deus, ele quer ser adorado, e a forma de Deus, aleluia, ela não deve ser modificada. O modelo, né, que Deus deixou para o seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, havia uma proibição, os estrangeiros não podiam entrar no templo, então havia assim uma inimizade. Por isso, nós, como já fizemos menção nesta aula, desta manhã, Cristo veio, desfez, né, aboliu as leis cerimoniais. Então hoje não há mais a necessidade de você trazer cordeiro para a igreja, de ter aquele sacerdote com a função de fazer a intermediação, né? Então você não precisa chegar à igreja e pedir, né, para que o pastor ore por você, na verdade, no sentido de interceder por você, como se você não pudesse falar com Deus. Não? Você pode até pedir oração pela sua vida, pela sua família, enfim, meus irmãos, porque todos nós precisamos orar uns pelos outros, mas não com a finalidade de perdoar pecados, né, de interceder diante de Deus. Não, o acesso, ele foi hoje aberto, a porta foi aberta por Cristo, e todos nós, todo crente lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem livre acesso para com Deus, para estar servindo ao Senhor e pedindo perdão dos seus pecados. Muito bem. Mas, queridos, os que são comprados por Cristo e pertencem a Cristo, são comparados pela palavra de Deus a um edifício. Versículo 22 do capítulo 2 vai dizer: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, queridos, a expressão templo aqui, no original do grego, é a expressão santuário, que é a expressão naos. Então, todo crente na pessoa bendita de Jesus, ele torna-se uma habitação, santuário do Espírito Santo. E neste santuário, todos nós, como pedras vivas, somos edificados em uma pedra angular que é Cristo. O que é
a pedra angular, o que era, né? Os irmãos aqui devem hoje, muitos irmãos, eu não sou, meus irmãos, engenheiro civil, e também tampouco sou mestre de obras, mas um pouquinho a gente entende de que uma construção, quando você vai construir, você imagina que precisa-se pensar no fundamento, na fundação. Então você vai fazer os baldames, você vai fazer as brocas, assim, você vai fazer as canaletas, vai colocar concreto, uma mistura de cimento com pedra. Para quê? Para que o edifício a ser construído, ele venha se tornar sólido e seguro. Então, esta igreja onde nós estamos aqui, na sede de Arujá, ela tem uma série de colunas, né? Colunas. E abaixo destas colunas, onde ninguém vê, porque hoje nós temos o piso, o revestimento, existe aqui embaixo, existe aqui os baldames, existe ferro, existe toda uma estrutura para segurar o edifício de pé. Pois bem, então, queridos, nós que somos templo, habitação, nós temos por um hábito, né, João? Algo já bastante corriqueiro. Nós falamos assim, vamos ao templo, né? A gente fala, então a gente relaciona no dia a dia, né, do uso comum, a gente fala de ir à igreja ou ir ao templo, mas na verdade aqui é igreja, espaço físico, porque a igreja, ela só os bancos aqui, o mobiliário, ela é um espaço consagrado, é bem na verdade, para a adoração a Deus, mas ela sozinha não faz nada. Então aqui, se a igreja ela for o espaço físico, se ela for alugada, um pastor fala assim, não, a gente vai alugar a igreja para finais de semana, para eventos, a igreja vai deixar de ser igreja e vai se tornar um local de eventos. Ok, meus irmãos? Então, a igreja alugar, é logicamente que desconheço algum pastor em São Juízo que vai fazer isso. Ele vai associar uma atividade secular, né, uma atividade não relacionada a culto, em um local que é consagrado, destinado à adoração a Deus. Porém, de repente, pode ser que existam já, né, mas isso não faz parte da nossa lição, mas talvez exista aí ao redor do... Aliás, existem lugares na Europa, né, onde o cristianismo decaiu e que muitas igrejas hoje se tornaram mesquitas. Então alguém fala, peraí, então o templo ele acabou? Não, o templo somos nós. O que acabou foi a igreja e o espaço físico. Que devido à ausência de crentes lavados, de crentes despertados para buscar a Deus, como a grande catedral ali, metropolitana, onde Charles Spurgeon pregou os seus sermões, onde as pessoas às 5 horas da manhã já estão fazendo fila para ouvir a sua mensagem, hoje encontra-se vazio. Pouquíssimas pessoas vão lá, mais turistas. O avivamento passou, século XIX na Inglaterra, mas o espaço físico ficou lá, a igreja ficou lá. Então vejam bem, meus irmãos, que a igreja só é igreja quando estamos juntos e estão reunidos aqui aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor, que são, na verdade, a habitação de Deus, são os santuários de Deus. E, meus irmãos, retornando à questão, nós estamos falando do fundamento, né, do templo aqui que é construído, nós vamos verificar, meus irmãos, que na antiguidade, a pedra angular, ou pedra principal, ou pedra de esquina, era a primeira coisa, o primeiro elemento que era colocado em uma construção.
Os irmãos que estão aqui presentes conosco, né, pena que a gente não tem aqui os visuais, mas eu estava fazendo uma pesquisa. Normalmente, pastor Pedro, era uma pedra enorme que era colocada, e se tinha um cuidado de que essa pedra tinha que ter justamente 90 graus, porque a partir dessa pedra toda a construção ia ser orientada. Então, se aquela pedra tivesse um ângulo de 100 graus, o edifício ia ficar torto, né? A partir daquela pedra que se dava o quê? Dava o início, dava o princípio. Quem é o princípio da igreja? É os apóstolos? Não, é Cristo. Então Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina. Amém, meus irmãos? Você que está na sua casa, glória a Deus, observe, isso é muito importante, né? Havia uma pedra também que ela colocava em arcos, e ela ficava bem no centro do arco, era a pedra que dava sustentação aos arcos, né? Também era chamada de pedra angular, a pedra que dava ali a sustentação ao arco. Então, meus irmãos, inclusive a revista vai fazer dimensão, né, comentarista, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações do local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Tá? Então, este monólito era uma pedra enorme que dava justamente aqui. Era a pedra que a gente denomina hoje aqui, pedra chamada pedra fundamental, mas hoje ela tem somente um valor simbólico, né, nas igrejas, quando você vai descer ao templo. É um valor simbólico somente. Lançamento da pedra fundamental. Seria mais ou menos isso, mas hoje tem tão somente um valor simbólico. Mas nos tempos bíblicos não, ela era a pedra principal e a primeira que ela era edificada. Então Cristo, meus irmãos, ele vai edificar a sua igreja, e o edifício ele só pode ser construído em cima de Cristo. Então, o edifício, meus irmãos, ele não é construído em nome de A, em nome de Pedro, em nome de José, em nome de Fátima, em nome de Jerônimo. Pastor, mas eu encontrei uma igreja que ela é em nome da Avó Rosa. Né? Só dar um exemplo de uma igreja que existe aí. A igreja lá é no fundamento da Avó Rosa. Esta é a igreja de Cristo? Não, é a igreja da Avó Rosa. Tá certo? Tem a igreja do Joseph Smith, a igreja dos santos dos últimos dias, a igreja dos mortos, né? A igreja de Cristo, não, a igreja de Joseph Smith. Ele teve uma revelação, enfim, formou a sua igreja. Tá? Mas a Assembleia de Deus, ela não foi também iniciada, né? Ela não foi iniciou com Daniel Berg e com Davi, então eles não são os fundadores da igreja, não. O fundador da igreja é Cristo. Eles foi quem trouxeram ao Brasil a mensagem pentecostal. Até então eles eram crentes tradicionais, mas eles receberam a chama pentecostal do grande avivamento ali em Los Angeles, né? Do avivamento da Rua Azusa, receberam o avivamento, receberam ali a evidência de falar em línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, e vieram ao Brasil. Eles não fundaram a igreja. Quem fundou a igreja é Cristo. Por isso que nas nossas igrejas nós não temos lá fundador, Daniel Berg, não. O fundador da igreja é Cristo, é o fundamento da igreja, porque ele é a pedra principal. Inclusive, meus irmãos, Salmo 118, versículo de número 22, forma profética, né? Que é uma salmista, ele vai entoar um cântico, ele vai dizer: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Quem era aqui, meus irmãos, os edificadores? Eram os judeus, né? Os judeus, eles rejeitaram a pessoa de Cristo, mas ela se tornou a pedra de esquina do quê? Da edificação, que hoje é a igreja. Então, nós, irmãos, só podemos nos considerar igreja, o edifício de igreja, se nós estivermos edificados em Cristo. Mas tem como saber que uma igreja está edificada em Cristo? Pelo que a igreja prega, pelo seu fundamento.
Qual que era o fundamento aqui que o apóstolo Paulo vai fazer menção aos Efésios? O segundo tópico aí da revista, os irmãos vão observar que o fundamento era o quê? Os apóstolos e profetas. Então, quem eram os apóstolos? Ah, pastor, isso eu já sei. É um irmão ali de Mogi, que ele agora é um apóstolo X. Será que é esse o apóstolo? Ah, não, é aquele irmão lá é um pastor que agora é um apóstolo. Será que é isso aí? Vamos ver, meus irmãos, na Bíblia, se são esses os apóstolos que a Bíblia faz referência. O termo apóstolos, tá? No original do grego apostoleu, ela tem o significado original de o enviado, aqueles que são enviados. Então, a princípio, a priori, as pessoas que ali estavam acompanhando a Jesus chama 12, né? Eles eram denominados como? De discípulos de Jesus. Porque Jesus era considerado um mestre ou rabi. Então Jesus andava e os discípulos acompanhando a Jesus. Mas observe que, meus irmãos, quando eles são enviados para anunciar as boas novas, que é o Evangelho é boas novas. Então, a partir do momento que aquele grupo que recebe diretamente da pessoa de Jesus, ali fisicamente, recebe ali a orientação, recebe a ordem de pregar o Evangelho, e são levados, são enviados, a estes é dado o nome de apóstolos. Todo mundo era apóstolo? Não, era só 12. E é tão verdade que o apóstolo Paulo, que é apóstolo, que é o cidadão apóstolo, ele vai informar aos cristãos ali, principalmente da igreja de Corinto, né? De uma turma lá da igreja de Corinto que não aceitava o apostolado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai fazer defesa do seu apostolado, principalmente na sua segunda carta. E, meus irmãos, ele vai dizer, na sua defesa, ele vai dizer que foi chamado pelo próprio Jesus. Ele vai dizer, não foi Pedro que me chamou. Aleluia. Não foi Matias, não. Foi o próprio Jesus que apareceu para mim, e o evangelho que eu recebi, também recebi dele. Jesus vai lá para o deserto da Arábia, vai ficar 3 anos, vai receber ali as orientações e o chamado do próprio Jesus. Há algumas pessoas dentro da teologia que vai dizer que os discípulos foram precipitados em ter escolhido ali, jogado a sorte, ganhado os apóstolos, né? Na verdade era para ter esperado, que era Paulo essa pessoa, mas isso aí são debates de ordem teológica, para nós aqui não é interessante, porque na verdade o que é bom a gente saber é que Paulo foi chamado pelo Senhor e ele foi um apóstolo, inclusive denominado de apóstolo dos gentios, aquele que recebeu uma orientação específica, uma orientação ali onde ele foi enviado para os gentios. Tá? Aqui, onde a gente vai entender que era um plano, o Senhor alcançar através a sua vontade, era alcançar todas as nações. Desde lá do chamamento de Abraão, que em Abraão todas as nações seriam abençoadas. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos observar, aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o intuito, o ministério de instruir a igreja através do ensino. Eram eles que ensinavam a igreja. Ensinavam por quê? Porque eles haviam recebido diretamente de Jesus. Então isso fazia muita diferença. Então uma carta escrita por Pedro tinha um peso muito grande. Então nós vamos ter, por exemplo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito, e segundo fontes, dentro da
teologia de que vai informar que Marcos ele recebe muito do que ele vai escrever do apóstolo Pedro. Pedro vai falar para Marcos, Marcos, Jesus fez isso, e Marcos vai fazendo o seu relato do seu evangelho. Mas alguém que viu, alguém que presenciou, está